Esse anime conta a história de um estudante chamado Sato. Ele tem uma vida comum e não se destaca em nada, até ser invocado por engano para um mundo de magia. O anime começa num dia bem chuvoso, em que alguém roubou o guarda-chuva de Sato, e então ele decidiu esperar a chuva passar. Horas depois, com a escola quase fechando, Suzune, a presidente do conselho estudantil, tenta expulsar ele educadamente. O Sato iria sair na chuva, mas Kazuki, o vice-presidente, por sorte tinha um guarda-chuva reserva e empresta ao Sato. Os três voltariam juntos para casa. No caminho, o Sato pergunta se Kazuki e Suzune namoravam, mas eles respondem que são apenas boatos por passarem muito tempo juntos. Kazuki e Suzune param, o Sato não entende o motivo. Então Kazuki pergunta se ele não escutou nenhum barulho de sino. O barulho de sino continua a soar, então um círculo mágico aparece no chão. O Sato percebe que era um círculo de invocação para outro mundo, e Suzune fica toda animada, já imaginando um mundo de magia com monstros e heróis. Após serem invocados, eles aparecem numa sala do trono perante o rei, que se apresenta como Lloyd, o rei de um reino chamado Linger. Ele explica que os três foram invocados como heróis para este mundo. O rei explica que o exército do rei demônio atacou há 2 anos e o reino precisava convocar heróis para reforçar sua força militar. Kazuki não gostou de ser invocado e pede para ser enviado de volta, mas o rei diz que não tem como e pede desculpas por isso. Também, ele se ajoelha e pede ajuda aos heróis, já que o exército do rei demônio provavelmente atacaria novamente em breve. Suzune pergunta como o rei sabe que eles são heróis. Então o rei chama Magawelsi, que explica que o círculo mágico que os trouxe invoca apenas heróis talentosos. Mas então o Sato percebe que, como ele não escutou o barulho do sino, ele provavelmente foi por engano. Então os três foram a uma sala medirem as suas aptidões mágicas por meio de uma bola de cristal. O cristal brilha na cor mágica que o herói tem mais aptidão. Quando Suzune toca a bola de cristal, ela fica amarela. O Elsa explica então que é por causa da magia de trovão. Kazuki vai na sequência e a luz brilha em branco, que é a magia de luz. Na vez de Sato, o cristal fica verde. Então o Elsa desesperadamente leva ele até o rei. O rei demonstra muita preocupação e o prota pensa que sua magia é ruim. Mas o rei diz que o problema não é esse, mas sim que uma certa pessoa não podia descobrir que o cristal ficou verde porque ela possui a mesma aptidão mágica que o Sato. De repente, uma mulher de cabelos verdes invade a sala do trono e se apresenta como Rose, líder da equipe de resgate. Ela pergunta sobre o Sato, mas o rei diz que é apenas um garoto comum. O Sato então, num diálogo, deixa escapar que a luz brilhou em verde. Imediatamente o Elsa conjura uma magia de água em Sato e tenta retirá-lo do castelo, mas Rose tem habilidades impressionantes e com sua enorme velocidade alcança a bolha de água e com sua força quebra a magia. Então ela pega o Sato e o leva à força. Logo mais é mostrado que Rose o levou até a base da equipe de resgate, onde ela explica que o Sato possui magia de cura, por isso ela levou ele até lá, e também disse que ele passará por um treinamento intenso para ficar mais forte. No dia seguinte, o Sato acorda confuso e é chamado por um membro da equipe de resgate, dizendo que ele tinha visitas. Suzune e Kazuki foram ver como ele estava, então o Sato diz que hoje começará um treinamento extremo. Logo eles se despediram para não atrapalhar o Sato. Em seus pensamentos, o Sato diz que quer ficar mais forte para não atrapalhar os heróis. Rose aparece e entrega um diário a ele e diz para se preparar, pois o treinamento estava para começar. O Sato aparece concentrado com as mãos em seu peito. Rose pergunta se ele sente algo e ele diz que sim. Ela então diz que isso é a mana e que ele será capaz de retirá-la para o mundo real. Logo ela apresenta um livro com diversas informações sobre aquele mundo, apontando para um mapa e mostrando o reino de Linger. E o reino de Linger faz divisa com um reino que é o território demoníaco. O Sato começa seu treinamento correndo. No terceiro dia ele não aguenta mais correr e cai. Rose aparece e dá um tapa imbuído de magia na sua perna. O Sato rola de dor, mas percebe que na verdade era uma magia de cura. No quarto dia, o Sato corre com seus companheiros da equipe de resgate, mas acaba ficando para trás de todos. No quinto e no sexto dia de corrida, o Sato começa a produzir uma luz verde de magia de cura. No sétimo dia, Rose bate nele e ele pensa que ela conseguiu ler o diário, mas logo se lembra que escreveu em japonês, então ela não poderia ler. Após diversos golpes, ele percebe que conseguia curar seus ferimentos e continuar correndo. Logo mais, no 10º dia, o Sato não se cansava mais enquanto corria e podia controlar melhor a sua magia de cura. No 11º dia, o Sato começou a fazer flexões e manifestar ainda mais a sua magia de cura. Rose explica a ele por que ele está sendo treinado tão forte fisicamente e diz que era para conseguir
correr e resgatar o máximo de pessoas possíveis num campo de batalha. No 13º dia, Rose fez o Sato utilizar pesos o tempo inteiro enquanto praticava seus exercícios. E no 14º dia, algum membro da equipe de resgate acabou comendo o almoço de Usato. Suzune e Kazuki foram visitar o Sato e viram ele fazendo flexão com uma enorme pedra em suas costas. O Sato provoca Rose dizendo que está muito fácil, então ela adiciona um outro bloco de pedra. Rose parece feliz pelo desenvolvimento de Usato, enquanto Suzune está impressionada com seu físico. A capitã diz que o protagonista é um grande achado e se tornará seu braço direito, por isso ele precisa passar por um treinamento tão árduo. Num corte de cena, aparece o Sato conversando com a princesa Célia e os outros heróis. A princesa parece bem à vontade e até trouxe uma torta para eles tomarem um cafezinho. Suzune fica muito curiosa e levanta a blusa de Usato para dar uma olhadinha nos seus músculos. Kazuki está preocupado com o treinamento de Usato, pois ele está se lascando muito, mas Usato diz que apesar de estar difícil, está gostando muito de conviver com a equipe de resgate. Ele também diz que prefere ter um treinamento árduo, pois assim ele vai poder ajudar os heróis no futuro. Logo mais aparece um membro da equipe de resgate e era logo o cara que comeu o almoço de Usato no outro dia. E hoje ele trouxe o almoço para o Sato. Logo começa uma boa resenha e uma trocação de soco. Depois que todos foram embora, um corte de cena acontece e o Sato parece bem reflexivo quanto ao seu progresso, desacreditando de sua força mental. Na manhã seguinte, Rose tá com uma mochila em Usato e diz que vão sair para um treinamento um tanto quanto diferente. Eles atravessam um reino e chegam até um penhasco perto de uma floresta gigante. Rose diz que é um lugar repleto de monstros e revela que seu treinamento é caçar um urso grizzly. O Sato se desespera e diz que não dá, mas ela simplesmente meteu um porradão e jogou ele lá pra baixo. O Sato cai na floresta bem na frente de um urso cinza enorme. Ele corre, mas logo pensa ser capaz de enfrentar a fera. Mas acontece que eram 3 ursos e logo ele volta a fugir. Ele corre até chegar perto de uma cachoeira e pula. Quando saiu dessa cachoeira, verificou seus equipamentos em busca de coisas para fazer fogo, na intenção de se secar, mas ele acabou encontrando só comida e uma faca, então resolveu pendurar suas roupas e dormir numa árvore. Na manhã seguinte, o Sato se prepara para caçar os ursos, vai marcando o caminho que está fazendo para não se perder e encontra nas árvores a marca territorial de ursos. Quando escuta um barulho no mato, se prepara para o combate, mas na verdade era apenas um coelho ferido. O Sato acaba curando o coelho e ele, feliz, começa a ficar no pé do prota para todo lado, mas ele descobre que o coelho sabia onde os ursos estavam. No fim do caminho mostrado pelo coelho, realmente estavam os 3 ursos. Ele vai até uma lagoa próxima e bebe uma água que estava contaminada, o que causou uma dor de barriga que o fez ficar se curando, mas o coelho logo mostra um lugar onde tem água limpa. De repente, o coelho parece assustado e sobe numa árvore. O Sato sobe também para ver o que era e percebe que tem um monstro por perto, quando de repente aparece uma cobra enorme. Imediatamente, o Sato percebe que é uma criatura cruel e perigosa e se mantém escondido. Alguns dias depois, o Sato decide caçar o urso. Quando chega ao local, percebe que todos os ursos foram mortos por alguma coisa, e quando ele se aproxima para verificar os corpos, vê que eles foram mordidos e provavelmente seria aquela cobra gigante. Um filhote de urso que estava escondido volta para lamentar pela sua família. Enquanto isso, o Sato promete vingar os pais do pequeno urso. O Sato faz uma lança de madeira e se prepara para o combate, mas o filhote de urso ataca antes. Ele corre para cima da cobra e finca a estaca de madeira em seu olho. O Sato pretende lutar se aproveitando do ponto cego que ele mesmo criou, mas toma uma baita mordida no braço. Só que a cobra mordeu a mão que segurava a faca, então o Sato crava a faca na garganta da cobra. Apesar de ser uma cobra gigante, o Sato percebeu que ela tem um veneno muito forte e ele sente os efeitos desse veneno. Porém, como ele anteriormente sofria com os efeitos da água contaminada, ele aprendeu a lidar com o veneno e começa a se curar. E novamente, o pequeno urso ataca a cobra, abrindo uma brecha para o Sato cravar a estaca de madeira no outro olho da cobra, derrotando a criatura quase imediatamente. O urso ficou muito feliz por o Sato lutar ao lado dele. E aqui o nosso protagonista ficou completamente esgotado de mana, só que ele estava aliviado por ter derrotado a cobra. Só que de repente a cobra levanta mais uma vez, e a cobra iria matar o Sato naquele momento, mas Rose aparece e desfere um golpe poderoso na cabeça da cobra, salvando o Sato. Então Rose revela que o coelho se chamava Kukuro e é um pet dela. Na verdade, ela vigiou o Sato
através do coelho e se manteve próxima caso fosse necessário intervir. Rose revela que a cobra é uma criatura utilizada durante o último ataque do exército do Rei Demônio e que ela sobreviveu e acabou se escondendo na floresta. Rose também disse que era necessário o Sato enfrentar a criatura, já que ele precisava de experiência real de combate. Então eles percebem que o Urso Azul está completamente apegado ao Sato, e Rose diz que levará ele junto para a base da equipe de resgate. Agora que a missão foi concluída, Rose diz que o Sato está qualificado para lutar ao lado dela na linha de frente, e ela diz que dará tempo agora, pois o exército do Rei Demônio atacaria em breve. Num corte de cena, o Rei Demônio pergunta a Mila como estão os preparativos para a próxima invasão, e ela responde que estão prontos e em breve o exército começaria o avanço. O Mao nos revela que na última batalha, os demônios perderam por muito pouco. Quando a Mila sai da sala do Mao, outro demônio a encontra no corredor e após ser chamado de Doutor dos Monstros, reforça que seu nome é Hiluluk. Logo foi mostrado que ele cria monstros como a grande cobra que atacou o Sato na floresta. O doutor diz que a cobra que ele está criando agora é muito mais poderosa do que a última. A Mila revela que Rose e a equipe de resgate são bem problemáticos, já que eles evitam as baixas no campo de batalha. Também diz ter ódio de Rose por ela ser inimiga mortal de seu mestre. Além disso, a Mila também diz que o Cavaleiro Negro irá liderar o exército do Mao na próxima grande batalha. Voltando o foco ao protagonista, Rose dá um novo treinamento para ele, fazendo-o carregar Blue Ring, que foi o nome que ele deu ao Urso Azul, e desviar dos ataques da equipe de resgate, simulando um campo de batalha. Após 4 horas de batalha simulada, o Sato cai esgotado. Rose diz que as condições mentais afetam as pessoas, fazendo-as se cansarem mais rápido do que o normal. Rose diz para o Sato continuar correndo em volta da cidade após se recuperar. Já na cidade, o Sato descobre que a equipe de resgate é muito respeitada por todos e que mesmo carregando um monstro nas costas, ninguém sentia medo. O Sato encontra-se com outro usuário de magia de cura, que se chama Orga Flare. Ele revela que usuários de magia de cura têm habilidades diferentes e que ele trabalha somente curando e não consegue lutar, assim como sua irmã, que é outra usuária de magia de cura. O Sato então encontra-se com Suzune, que fica encantada com Blue Ring, mas ele não permite que ela toque. Suzune diz ter exagerado no treinamento e o Sato utiliza a magia de cura para ajudá-la. Ela diz que Kazuki saiu do castelo para treinar com Siglis. Após rever sua companheira, o Sato retorna à base da equipe de resgate. Rose pergunta a ele como foi o treinamento e ele diz que quer treinar mais e pergunta a Rose como ele poderia aumentar sua determinação. Ele revela que não irá matar ninguém, mas que quer salvar todos os seus amigos, assim como todos no reino. Sua capitã diz que assim está perfeito, que essa é a essência da equipe de resgate. Agora o Sato se sente membro da equipe de resgate, proferindo palavras calorosas, e seus companheiros ficam felizes ao ouvir essas palavras. Rose acorda o Sato e diz que o rei o convocou para que participasse do treinamento de Suzune fora do castelo. O Sato não deixa Suzune fazer carinho no Blue Ring, já que ele estava dormindo. Assim que acorda, Blue Ring não parece muito bem e o Suzune se oferece para carregá-lo. Ele logo aceita, mas ela não consegue porque ele é muito pesado. Logo à frente, ladrões aparecem no meio da estrada e tentam render o nosso grupo de heróis, mas o Sato e Suzune não ficam nem um pouco intimidados. Suzune tacou raio em todos os ladrõezinhos. Surgiu então, desesperado, uma manada de javalis monstros e correram para cima dos heróis, nocauteando Suzune, que cairia do penhasco, mas o Sato então pula para salvá-lo. Quando acordou, tentou ajudar o Sato, mas Suzune se envergonha, já que o Sato na verdade estava bem e só tinha dormido um pouco depois de descer da cachoeira. Ele diz que já esteve naquele local em seu treinamento anterior. Então, procurando um local para descansar, o Sato aponta para uma gruta e diz que poderiam utilizar aquele local como um abrigo. Encontraram também perto daquela gruta um lago e Suzune então vai eletrificar a água para pescar a jantinha deles. Logo voltam para a gruta e cozinham os peixes. Naquela gruta aparecem alguns macaquinhos venenosos e o Sato avisa para não tocar neles, mas Suzune não resiste à fofura dos monkeys e acaba sendo envenenada. Num corte de cena, o rei informa Kazuki que seus amigos estão desaparecidos na floresta e ele logo tenta ir atrás deles, mas Rose o impede, dizendo que o Sato saberá se virar muito bem e que eles não correm risco de vida. Então, na hora de dormir, o Sato e Suzune revezam a vigilância para que eles não fiquem desprotegidos enquanto descansam na gruta. Suzune pergunta ao Prota como ele se sentiu ao ser invocado neste mundo e pergunta se ele quer voltar. Ele responde que não tem certeza. Então Sato pergunta se Suzune deseja voltar para casa, mas ela diz que de jeito nenhum, já que neste mundo ela finalmente
finalmente encontrou a liberdade e pode ser quem ela quer. O Sato diz que entende os sentimentos de Suzune e que o sentimento dele está mudando também. No começo ele só não queria atrapalhar, mas agora quer proteger todos naquele reino. Suzune então se sente feliz por estar mais próxima ao Sato, e o Sato se envergonha pela declaração de Suzune e finge estar dormindo. Na manhã seguinte, com muita cautela, os dois começam a progredir, pois pensam ter monstros perigosos por perto. Mas na verdade era só Bluerin procurando por eles. E Bluerin, chegando naquele local, percebeu que foi ali onde ele nasceu e também onde seus pais perderam a vida pela cobra gigante. O Sato conta isso a Suzune, mas Bluerin não parece muito triste, já que ele quer continuar a jornada ao lado de Sato. O Sato e Suzune retornam ao reino. Ao conversar com o rei, o Sato deixa escapar que já está acostumado com isso. O rei fica desconfiado, mas o Sato mente, dizendo que costumava explorar floresta no seu mundo antigo, e ele fez isso para não entregar os treinamentos absurdos de sua capitã. Kazuki vem correndo dar uma bronca nos dois, então o Sato zoa a Suzune por ser mordida pelo macaco venenoso, que foi a situação mais perigosa que eles passaram. Os dois se despedem de Kazuki. A princesa Célia elogia a conexão dos nossos heróis e diz que ela quer se tornar amiga deles, pedindo para Kazuki chamá-la apenas de Célia. O rei revela ter interrogado o grupo de bandidos que atacou o nosso grupo de heróis na floresta. Eles revelam que tinham poucos monstros na floresta. O rei acredita que os monstros fugiram da região e suspeita de um avanço do exército do Rei dos Demônios. Então ele ordenou que o exército real se preparasse para a batalha e pediu para que Rose saísse na missão de reconhecimento para que pudesse confirmar a localização do exército do Rei dos Demônios. Por fim, pergunta se Rose deseja voltar a liderar o exército, mas Rose nega, dizendo que ela não é digna disso. Então o rei retruca, dizendo que as baixas da última batalha não são culpa de Rose, mas ela não aceita isso tão facilmente. Ela revela o seu objetivo. Ela quer um subordinado que não morra. Rose diz que o Sato se parece com seu antigo aprendiz, que foi de F na última batalha. Então, o Sato recebe uma carta, escrita que não haveria treino na manhã seguinte e que ele deveria entregar uma outra carta em um certo local. Há um corte de cena para a comandante do exército demoníaco ordenando a construção de uma ponte. O Cavaleiro Negro se demonstra extremamente desrespeitoso com sua comandante. De repente, uma árvore voa em direção ao exército demoníaco. Quando Rose aparece e encara a comandante, que está enfurecida porque o tronco quebrou a ponte novamente, além dela já ter um ódio mortal por Rose. Voltando ao nosso prota, o Sato chega ao local para entregar a carta. Ele é atendido pela irmã mais nova do Orga, que é mais velha que o Sato. Ela diz que Orga está examinando um paciente. Ele percebe que a cura de Orga é bem diferente da dele. O paciente aponta para os dois espiões, então. Num breve diálogo, a irmã de Orga diz que não conseguiu concluir o treinamento, mas sente falta da equipe de resgate. Ela comenta que Rose parece mais feliz depois que o Sato chegou. Logo chega um morador dizendo que tinham pessoas machucadas que caíram de um telhado, o que foi uma ótima oportunidade para o Sato testar os seus poderes curativos. Orga ensina como concentrar os poderes curativos para curar uma outra pessoa, já que é a primeira vez que o Sato faz aquilo, e assim o nosso prota consegue realizar a cura. De volta ao local onde estavam, Orga revela o conteúdo contido na carta enviada por Rose, e ele conta a sua irmã que a batalha com o exército demoníaco se aproximava. De repente, o Sato foi agarrado por uma garota desconhecida, e ela revela acontecimentos futuros para o Sato. Ela diz que ele é o único que poderia ver e também o único que poderia mudar. É mostrado então a morte dos dois heróis pelas mãos do Cavaleiro Negro. O Sato fica desesperado com o futuro mostrado pela menina desconhecida e tenta encontrá-la novamente a todo custo, mas sem sucesso. A capitã aparece e pergunta a ele qual o motivo da comoção, mas o Sato enrola e não conta pra ela, perguntando onde ela esteve. Rose diz que foi em uma missão de reconhecimento e que logo o exército do Mao irá atacar. O Sato então descreve uma garota e pergunta quem que era. Rose diz que era uma garota desconhecida que apareceu no reino há pouco tempo e que ela pertence ao povo Fera, que é uma raça que tem habilidades mágicas especiais. O Sato então questiona se é possível mostrar o futuro, e Rose diz que sim, já que há relatos de oráculos entre as pessoas do povo Fera. Então a capitã vai entregar o seu relatório ao rei, que decide informar o povo que o exército do Rei Demônio irá atacar em breve. E também o rei convoca os dois heróis que estão no castelo. Um corte de cena mostra o Sato inquieto ao dormir devido à sua preocupação com o terrível futuro que a garota mostrou anteriormente. Então luzes aparecem e o Sato imagina que sejam fantasmas. Quando olhou pela janela, percebeu que era obra de Kazuki. Kazuki se demonstra preocupado com a batalha que viria e diz que tem medo de ir para
a guerra, que diferente de Suzune, ele não é assim tão corajoso. Após o desabafo, o Sato se demonstra surpreso, pois ele pensava que Kazuki era o bonzão. Ele pergunta então como o protagonista se sente. O Sato diz que ele está decidido a ir para a guerra, e Kazuki pergunta se ele não tem medo e por que ele está tão determinado se foi arrastado sem querer para aquele mundo. O Sato diz que isso não importa e que ele irá salvar todos aqueles que ele gosta. Ouvindo como o Sato se sentia, Kazuki decide lutar também e que fica feliz por Suzune e o Sato serem seus amigos. E juntos, o Sato e Kazuki decidem proteger todo o reino. Assim que Kazuki vai embora, Suzune aparece para surpreender o Sato, já que ela estava escondida escutando a conversa. Mas o Sato não se importou muito por ela ter escutado. Então Suzune questiona por que o Sato não tem tanto carinho com ela como teve com Kazuki. E ele diz que ela é bem diferente de Kazuki, já que ela está determinada a viver e proteger aquele mundo. Num corte de cena, o rei discursa para seu exército, falando que o exército do Rei Demônio está ainda mais forte, mas com a ajuda dos novos heróis, eles também estão mais fortes e serão vitoriosos nessa batalha. Kazuki vai até o quarto da princesa para se despedir antes de batalha, chamando-a pela primeira vez de Célia, e ela fica toda felizinha. Num corte de cena, mostra a irmã de Orga tentando fazer carinho em Blue Ring, que não deixa de forma nenhuma. Então corta para seu irmão, dizendo que ela está apenas tentando se distrair, pois está muito tensa com a batalha iminente. Rose chama o Sato para o seu quarto. A capitã diz que precisa conversar com o Sato e pergunta se ele se lembra de seu papel. O Sato então afirma que sim. Ela reforça que não irão imediatamente para a linha de frente e também que o Sato escolhe quem utilizar os seus poderes curativos. Ela entrega um uniforme da equipe de resgate para o Sato, que ficou muito bem nele inclusive. A capitã então fala para o Sato valorizar a vida acima de qualquer coisa, que de forma alguma ele se sacrifique para salvar outra pessoa. O Sato diz de forma determinada que ele irá salvar todos, inclusive ele mesmo, e Rose fica feliz com as palavras dele. Na manhã seguinte, já a caminho do campo de batalha, temos um breve diálogo em que o Sato pergunta como são os demônios e Rose responde que eles são muito parecidos com humanos, mas que têm chifres negros retorcidos e também que sua magia é muito mais forte. Mesmo os soldados comuns têm muito mais magia que os humanos. No flashback de 5 anos atrás, quando Rose era comandante do exército real, aparece o rei falando sobre uma possível invasão do exército demoníaco. Instruiu seu exército real para evitar o combate direto com os demônios, pois eles são muito fortes. Rose estava perdida em pensamentos com o problema apresentado, mas é interrompida por sua subordinada, que escutou toda a conversa do rei com os líderes. O nome da subordinada é Ao, e ela é vice-comandante da unidade. Novamente, Rose se reúne com o rei e pede permissão para sair em uma missão de reconhecimento. Voltando para sua base e contando a unidade de Rose parece entusiasmada para a missão. Rose diz que irá para a linha de frente e sua equipe fica super confiante, já que agora poderiam não se preocupar em serem feridos, já que Rose é uma curandeira de excelência. No lado leste da floresta, nada foi encontrado pela equipe, mas a vice-comandante disse que no dia seguinte eles vão explorar o lado oeste, que é o lado mais perigoso, e que na sua intuição provavelmente eles encontrariam algum perigo. Al duvida de suas próprias capacidades, mas Rose reforça suas qualidades, inclusive seus planos para o futuro, em que Al se tornaria a próxima líder da unidade, já que Rose se tornaria líder geral do exército. Al demonstra seus sentimentos e admiração em relação a Rose e diz que todos na unidade provavelmente se sentem assim também, que somente Rose poderia ser a líder, mas ela reforça as qualidades de liderança de Al e também diz que ela não iria errar assim na sua escolha e que Al se tornaria uma excelente líder. No outro dia, a unidade escala uma montanha e percebem que os demônios estão caçando criaturas naquela área. Após escutarem um forte rugido de lobo, a unidade se prepara para a batalha e vão até a origem do barulho. Mas um dos demônios percebe os humanos ali escondidos. Rose então se revela e caminha até o líder dos demônios. Ela questiona qual que é a missão dos demônios ali, mas o líder se recusa a dizer e decide que todos os humanos que presenciaram aquilo seriam mortos. Então a unidade entra em formação para o combate, enquanto Rose encara o líder dos demônios. O líder deles utiliza magia de vento, mas fica surpreso com a extrema força e velocidade de Rose. Ele diz nunca ter visto um humano tão forte, mas logo percebe que ela é usuária de magia de cura e por isso tem tanta força física. O líder a reconhece como um inimigo digno e revela seu nome. O nome do líder é Nero Argens. Ele invoca uma espada demoníaca imbuída com maldição para continuar a luta. Enquanto isso, a unidade de Rose parece estar com dificuldades em enfrentar os soldados demônios, mas conseguiram derrotar alguns deles. Rose então fica preocupada com a possibilidade
possibilidade de efeitos da espada. E o líder dos demônios diz que a humanidade não tem mais heróis entre eles, então os demônios não precisam mais temer os humanos. Então o líder resolve entoar uma magia que deixa os soldados demônios invencíveis, mesmo eles tendo sido derrotados momentos atrás. A unidade de Rose começa a cair perante os demônios bufados. Rose perde sua paciência e avança, sendo ferida em seu olho esquerdo pela espada demoníaca de Nero. Mas Rose diz que aquele ferimento não significa nada e tenta se curar, só que aí ela percebe que o efeito da espada impede a regeneração, ou seja, anula sua magia de cura. Então, após a árdua batalha, Rose aparece finalmente bem cansada e prestes a ser derrotada, mas Al entra na frente e se sacrifica para que a espada de Nero não matasse a Rose. Rose percebe que todos estão mortos e se enfurece, então ela segura a espada demoníaca com a sua mão e espanca furiosamente Nero. Depois de Rose derrotar Nero jogando sua espada no peito dele, prestes a matá-lo, a Mila aparece para salvá-lo. Aquela demônio lembrou Rose de sua subordinada, o que a fez hesitar em matá-los. Devido à maldição da espada demoníaca, a magia de cura não funciona em Al, e gravemente ferida, ela diz as suas últimas palavras a Rose. Rose então volta ao castelo e entrega seu relatório ao rei, e diz que o rei demônio irá ressuscitar em breve. Devido ao choque de perder toda a sua unidade em combate, Rose desiste de ser uma cavaleira. Num corte de cena, mostra Rose em sua base, extremamente triste depois da morte de todos seus subordinados, sofrendo em luto e ficando mais de 30 dias reclusa. Mas agora, Rose pensa em seus próximos passos. Assim, ela decide se preparar para a próxima batalha, fortalecendo o exército real, criando uma nova unidade focada em cura e resgate. Voltando ao presente, Rose diz para o Sato que ela está muito feliz, já que eles são os dois únicos neste mundo que podem curar e lutar na linha de frente sem morrer. Eles estão a caminho do campo de batalha e então ocorre um corte de cena. Na manhã seguinte, ao acordar, já no acampamento, o Sato encontra com Suzune, que está super animada para a batalha e mostra sua nova armadura a ele. Suzune faz de tudo para tentar tirar uma casquinha do nosso prota antes da batalha. Faltavam apenas 30 minutos para a batalha e o exército real estava de prontidão para o combate. Suzune fala para Kazuki o que sente por o Sato, mas sem muito tempo para sentimentalismo, o exército inimigo rapidamente se aproxima. Os magos do exército real lançam seus ataques, mas sem sucesso, percebem que eram apenas uma ilusão, e o exército demoníaco viria de outro lado. Na sequência, Rose comanda sua unidade e o Sato fica para curar os feridos junto a Rose e os irmãos loirinhos. Iniciada a batalha, os feridos começam a chegar, e uma soldado menciona que havia uma cobra gigante no campo de batalha. Num corte de cena, podemos ver o Cavaleiro Negro, que é praticamente invencível, já que os ataques parecem não atingi-lo. Rose chama o Sato para ir à linha de frente. No caminho, ela menciona o Cavaleiro Negro, que o Sato já conhece por causa da visão revelada pela garota fera, e eles acabam se separando. O Sato e Rose começam a mudar o rumo da batalha, recuperando os soldados feridos. Enquanto isso, o Cavaleiro Negro chega até os nossos heróis. Os soldados reais tentam atacá-lo, mas nada funciona. Então Kazuki tenta atacar com sua magia de luz, mas Suzune atrapalha. Após o ataque lançado por Kazuki pegar de raspão no cavaleiro, ele percebe que o ataque feito à armadura foi refletido. Enquanto isso, o Sato tenta se reunir com seus amigos, pois tem um mau pressentimento. Suzune repara que o ataque que feriu as costas do cavaleiro não foi refletido, então ela faz uma estratégia e crava sua espada nas costas do cavaleiro. Mas tudo não passava de uma armadilha. Ele não tinha refletido, pois não quis, mas agora com um ferimento mais profundo, ele usa sua magia de reflexão. Então o cavaleiro derrotou Suzune com a sua magia de reflexão e cravou sua espada no peito de Kazuki. Ambos foram feridos gravemente e derrotados em batalha, enquanto o Sato tenta chegar o mais rápido possível. Enquanto Suzune está prestes a falecer, podemos ver em sua memória um flashback, mostrado o início do anime e a perspectiva de Suzune, que sempre admirou o Sato. Neste momento, os heróis estão aos pés do Cavaleiro Negro, prestes a serem finalizados. Mas esse é o momento em que o nosso prota chega e dá um botadão no inimigo. O Sato chega a tempo de salvar os seus amigos que estavam prestes a falecer em razão dos ferimentos graves. O golpe de Sato distorceu a armadura e na verdade o Cavaleiro Negro se demonstra sendo uma cavaleira. Suzune conta que somente o ataque de Sato ignorou a magia de refletir. Assim o nosso prota parte para a porradaria, acertando outro golpe na cavaleira e lutando ferozmente com tudo que podia. Por algum motivo, a habilidade de cura anula a magia da Cavaleira Negra. O Sato se prepara para acertar um golpe com todas as suas forças, golpe que acerta em cheio a pessoa dentro da armadura e estremece todo o campo de batalha. E esse foi um golpe nominado como Soco de Cura Definitivo. Esse foi o nome da técnica que o Sato acabou de usar. E após usar esse golpe, todos os demônios
demônios fugiram do campo de batalha. O Sato então explica que imbuindo seu punho com cura não mataria o seu oponente, assim poderia utilizar toda a sua força. Suzune agradece por ele a salvar e zoa dizendo que ele tá parecido com a Rose. Num rápido corte de cena, e após salvar seus amigos, o Sato retornou ao acampamento para curar os que foram gravemente feridos em batalha. A comandante do exército demoníaco decide se retirar, pois soube da existência de Sato, e seria muito problemático lidar com a Rose, com o Sato e mais os dois heróis. Enquanto isso, do lado de fora do acampamento dos demônios, Suzune e Kazuki derrotam a serpente gigante. Rose diz ao Sato que os inimigos estão batendo em retirada e elogia o seu desempenho na batalha, e ele fica todo emocionado, principalmente por ter conseguido salvar os seus amigos, e na premonição que foi passado a ele, eles iriam acabar falecendo. O Sato então desmaia de exaustão após utilizar toda a sua mana e capacidade física. Após acordar na base da equipe de resgate e feliz por seus feitos, o Sato conta a Blue Ring que foi recompensado por seus esforços na batalha e que ficou muito feliz por isso, já que ele nunca foi recompensado por nada em sua vida. Porém, novamente, ele foi convocado ao castelo. Seu companheiro da equipe de resgate fala para o Sato tomar cuidado na cidade, mas ele não entendeu o porquê. Quando chegou na cidade, ele entendeu, ele virou uma celebridade. Chegando aos aposentos reais, o rei diz ao Sato que precisa de sua ajuda para interrogar a Cavaleira Negra. A Cavaleira disse que responderia todas as perguntas se deixassem ela ver o Sato. Suzune então diz que protegeria o Sato, mas ele diz que ela já foi derrotada, então não faz sentido. Então Suzune retruca dizendo que seria um escudo de carne se fosse preciso. Ao chegar à cela da Cavaleira Negra, ela diz que está bem ferida após os golpes de Sato. Então o Sato pede para entrar na cela e começa a curar a Cavaleira, e ela se sente muito bem com a magia de cura passando por ela. Após um corte de cena, Rose começa um novo treinamento com o Sato, dizendo que a magia de cura não funciona contra maldições, logo ele precisaria aprender a esquivar de ataques, e dá logo um socão na boca do estômago do coitado. Logo mais, o Sato retorna ao local onde a Cavaleira está presa e começa a contar como foram os últimos dias de treinamento. Num outro corte de cena, o rei convoca Rose e pede para que ela cumpra 2 missões, mas não revela quais, cortando para o treinamento dos dois heróis, Suzune e Kazuki. Dessa vez, a Cavaleira Negra recebe uma visita de Rose, que revela o primeiro pedido do rei, que seria cuidar da Cavaleira Negra. Então Rose oferece a liberdade para a Cavaleira em troca dela se tornar uma aliada correta, e coloca uma coleira na garota, que na verdade é um equipamento que anula a magia, selando toda a mana da Cavaleira. Rose retorna com a Cavaleira para a base da equipe de resgate, chutando o Sato, mandando ele descansar, pois era um dia de repouso e ele estava treinando. E também diz que irá treinar a menina demônio a partir daquele dia. O Sato vai até a sala de Rose para conversar, e Rose revela o restante da conversa com o rei, dizendo que o rei ordenou a realização de missivas por parte dos heróis para conseguirem novos reinos aliados na luta contra os demônios. O Sato encontra-se com Suzune e no meio da conversa acaba enxergando de relance a garota fera que tinha feito a premonição anteriormente. Ele vai até a garota e a garota pede que o Sato salve a sua mãe, que provavelmente está doente ou muito ferida, ainda não sabemos. A garota fera revela seu nome, ela se chama Amako e quer conversar em particular com o Prota. Enquanto isso, a Cavaleira Negra começa seu treinamento com a famosa corrida matinal da Rose. Voltando ao Sato, ele pergunta por que a garota mostrou a visão profética da morte dos heróis. Ela disse que caso não mostrasse, o reino e os heróis iriam de F. A garota explica que deixou a região do povo fera para procurar um usuário de magia de cura que pudesse ajudar a sua mãe. Ela diz que somente humanos podem nascer com magia de cura, e quando eu digo humanos, são humanos mesmo da raça humana. A garota revela que não pediu ajuda dos outros usuários, já que na visão profética dela não daria certo. Isso porque, para chegar na região do povo fera, eles precisavam enfrentar diversos perigos, e somente Rose e o Sato seriam qualificados para isso. Mas na visão profética dela, apenas o Sato aceitaria, a Rose não. O Sato então teve uma ideia. Ele pretende utilizar a missão de entregar missivas para fazer um pequeno desvio e passar no território do povo fera. O Sato conta toda a conversa que teve para sua capitã. Rose explica que um oráculo do povo fera pode causar uma guerra entre os países, só por estar no reino, e que teria que informar a situação ao rei. Num outro momento, nosso prota presenteia a Cavaleira Negra com um diário, para que ela anote os acontecimentos de seu treinamento, e ela fica toda feliz com o presente, decidindo utilizar o diário para narrar os seus treinamentos diários. Enquanto fazia o seu treinamento de corrida,
vida, a garota demônio dá uma escapadinha do treinamento, pois escutou barulhos e foi averiguar. Ela encontrou o Rose e o Sato treinando. Ela fica espantada com um treinamento tão pesado. Após muita tentativa e ser golpeado diversas vezes, o Sato finalmente conseguiu se esquivar de um golpe de Rose pela primeira vez. Então ela dispensa para que retorne aos seus treinamentos de rotina. Numa pausa do treinamento, finalmente o Sato pergunta o nome da Cavaleira Negra e ela diz que se chama Felmy. Porém, nesse momento, Blue Ring aparece e acaba estragando a interação entre os dois. Felmy ficou muito brava e saiu correndo tão rápido que desmaiou momentos depois. Ela ficou indignada com o fato de Blue Ring ter atrapalhado aquele momento. Mais tarde, numa conversa com Rose, ela pede que o Sato leve a Mako na jornada para entregar missivas e passe no território do povo Fera. Felmy acaba escutando a conversa e deixa o acampamento. A Mako e o Sato foram até a Sala do Trono, onde o rei a agradece profundamente. Agora, a missão de Sato consiste em ir em diferentes cidades. Ele vai até Lukevist, depois até Samaria e Mialark, e por fim irá até o território do povo Fera. O Sato decide sair em sua missão com um cavaleiro e Blue Ring como guardas. Enquanto isso, Rose impede a fuga de Felmy. No início ela ficou desconfiada, achando que Felmy iria informar o exército demoníaco, mas na verdade ela só queria ficar junto com o Sato. Dessa forma, Rose leva Felmy de volta à base e o Sato chega para se despedir. A capitã também vem se despedir com o último ensinamento: se alguém disser que a magia de cura é fraca, pode descer o murro nele. E assim sai uma carruagem com Suzune, Kazuki, o Sato e a Mako e o Blue Ring também, para cumprirem a missão de entregar as missivas. Enquanto a carruagem parte, Rose e Felmy olham de longe no topo de um penhasco como uma breve despedida de Sato. E assim acaba a nossa história, pelo menos por enquanto, já que ainda não tem uma segunda temporada. E aí, gostaram da história? Deixa aqui nos comentários qual o próximo anime que vocês querem um recap. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão para fortalecer e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.